E aí, pessoal do Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, tudo bem? Sou Augusto Cruz, mas pode me chamar de Guto, e eu tô aqui no objetivo de discutir um pouco mais sobre esse universo da terapia intensiva, agora no olhar de fisioterapeuta, que é a minha formação. Sou fisioterapeuta especializado em terapia intensiva pela FAC Redentor, com chancela da AMIB. Também tenho aperfeiçoamento em pediatria hospitalar pela Unifesp, tá? E atuei por muitos e muitos anos nos hospitais da Grande São Paulo, na área assistencial dentro da terapia intensiva adulto, neonatal, pediátrica, mas principalmente na atenção do paciente adulto. Atualmente eu sou docente, tá? Sou coordenador de pós-graduação, docente de pós-graduação, alguns cursos de extensão, e eu tenho migrado aí principalmente para a carreira docente como um facilitador, um simplificador aí de alguns conteúdos. Bom, me foi proposto discutir a fisioterapia intensiva e dentre esses temas, apesar da grande abrangência, decidi trazer dentro de um funil aí a importância, o impacto clínico e financeiro da reabilitação do dente crítico. Então, dentro de uma profissão gigantesca que é a fisioterapia intensiva, vamos falar especificamente da funcionalidade e de quão positivo é se estimular a funcionalidade do paciente, trazer de volta essa essência de reabilitadores para dentro da UTI, mas sem deixar, obviamente, de lado tudo aquilo que a gente já tem conquistado e já conquistou dentro da assistência do paciente crítico, tudo bem? Mas especificamente hoje, vamos falar sobre o impacto clínico, o benefício disso ao paciente e também o benefício ao serviço, levando em consideração o gerenciamento de custos, de lucros que a gente precisa ter até mesmo para negociação estratégica dentro da UTI, tá bom? Então, estamos aqui falando agora especificamente sobre a importância da fisioterapia intensiva, mas basicamente vamos afunilar ainda mais para a reabilitação do dente crítico. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, no caso uma paciente traqueostomizada que estava com um ventilador mecânico de transporte e foi ser reabilitada do lado de fora da UTI, no quintal desse hospital em questão, e por esse momento aí parou um pouquinho, sentou para descansar e tirou uma foto junto com a equipe de fisioterapia que estava atendendo no momento. Bom, quando a gente para pensar em terapia intensiva, você que está aqui nesse congresso com certeza já entrou, ou se você está estudando ainda, nunca entrou numa UTI, mas terá a oportunidade, a gente sabe que é um paciente peculiar, né, dentro do hospital. Até mesmo porque alguma manifestação clínica trouxe o risco, a qualidade de vida ou até mesmo a sobrevida desse paciente e fez com que ele necessitasse de um suporte intensivo, um suporte de monitorização contínua, até mesmo com terapêuticas clínicas muito específicas que você não encontra em outros setores do hospital. E esse paciente ele permanece aí mais seguro com a monitorização, com uma equipe e até mesmo mais suporte dentro da UTI. E a gente se depara com pacientes como esses, né? Pacientes de insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica, uma série de fármacos infundidos em bombas de infusão, enfim. Mas esse paciente aqui é um paciente Google, né? E a gente não se assusta tanto quando dá uma olhada para um paciente assim. Mas quando a gente para um caso real, talvez choque um pouco mais quem não teve um contato com a UTI ainda, né? Nós temos aqui um caso real de um paciente que a gente consegue observar aqui um ventilador mecânico, né? Então esse paciente estava em insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica através de uma cânula orotraqueal, ou seja, ele estava entubado. Nós percebemos também aqui uma série de bombas de infusão. Ou seja, o paciente estava recebendo uma série de fármacos e temos aqui, ó, tá vendo uma embalagem, aqui uma embalagem laranja. Essa embalagem laranja mostra que um desses fármacos, no caso, era fotossensível e eu já antecipo que, especificamente nesse paciente, era uma droga vasoativa conhecida como noradrenalina. Ou seja, esse paciente tinha uma instabilidade hemodinâmica que estava sendo compensada com a terapêutica farmacológica. E por isso, lá no monitor de sinais vitais, que tá bem aqui, que tá ruim da dia. Aí, Brasil, que tá bem aqui, vocês vão perceber um traçado vermelho, com sinais em vermelho, que são a monitorização hemodinâmica invasiva através da pressão arterial invasiva, que de fato mostra que esse paciente necessita de uma monitorização um pouco mais detalhista do que outros pacientes ainda críticos. Esse paciente tem uma particularidade a mais. À frente do leito do paciente, vocês percebem dois equipamentos, né? Esse primeiro em azul, que está aqui no canto da imagem,
que é um balão intra-aórtico, que mostra que esse paciente tinha uma insuficiência ventricular importante e necessitava de um auxílio, um suporte para conseguir otimizar a ejeção do coração, e um pouco mais próximo a mim aqui, uma oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO, ou seja, um distúrbio de troca importante com a necessidade de um suporte aí, inclusive para garantir a troca gasosa desse paciente, não sendo suficiente somente a ventilação mecânica. Ou seja, nós temos um paciente extremamente crítico, e é um paciente que sim, arrepia um pouco alguns colegas que talvez nunca se depararam com uma situação como essa, e até mesmo assusta quando nós vamos falar talvez de tirar pacientes do leito. Claro que eu trago um caso como esse justamente para mostrar que sim, existem pacientes que não são possíveis sair do leito, e é importantíssimo a gente sempre pensar em primeiro lugar na segurança, e eu vou discutir um pouco dessa segurança aqui também nessa aula, para a gente entender quem eu posso tirar do leito e quem eu não posso tirar do leito. Mas entendam que a proposta ela tem evoluído muito, e muitos pacientes que utilizam pelo menos somente um desses suportes já tem base científica para que sejam tirados do leito, desde que sigam uma série de critérios de segurança, tudo bem? Então, obviamente, pelo fato de ele estar utilizando tantos dispositivos e necessitar de tanto suporte, a soma desses dispositivos inviabiliza a retirada do leito. Mas existem literaturas que falam sobre segurança de tirar um paciente entubado do leito, segurança de deambulação no paciente que utiliza ECMO, segurança de deambulação no paciente que usa um balão intra-aórtico, claro, com particularidades, com seguranças e uma série de critérios que o paciente precisa preencher para que você consiga fazer isso da melhor forma possível. Quando a gente pensa em internação, nós estamos falando de uma manifestação clínica ou até mesmo uma manifestação ou uma condição cirúrgica pós-traumática, enfim, uma série de possibilidades, mas que acaba levando o paciente a uma restrição funcional ao leito, uma condição clínica que muitas vezes não permite com que o paciente tenha condições, se sinta bem para sair da cama. E existe muito esse aspecto cultural, né? Nós já sabemos que desde aí da nossa infância é cultural de que quando nós estávamos doentes, nossas avós ou nossos pais pediam que nós ficássemos mais deitados, pediam que nós ficássemos em repouso, levando em consideração que nós não estávamos nos sentindo bem. Na internação hospitalar, isso não é diferente. O paciente num mal-estar, não se sentindo bem para realizar algumas atividades diárias, ele vai ficar mais acamado, mais limitado ao leito. E essa acamação vai levar o paciente à perda de força muscular, muscular estriada e esquelética global, justamente por conta do desuso ou da subutilização dessa musculatura. Então, a atrofia da miofibra, ela é uma situação que nós já sabemos que é inevitável na internação pelo fato do paciente permanecer longas horas e muitos dias em imobilismo ou em baixa mobilização, justamente por conta dessa limitação condicionante ao leito, tá bom? Isso multiplicado, obviamente, aos dias de internação, vão fazendo com que essa condição ela vá somente se intensificando e gradualmente o paciente vá perdendo cada vez mais força muscular, tudo bem? Além disso, a internação expõe o paciente a uma série de complicações, dentre elas as complicações psiquiátricas, psicocognitivas, digamos assim, que eu gosto de citar bastante o delirium, né, que é uma síndrome cognitiva que leva o paciente a oscilações, flutuações de nível de consciência, com períodos hiperativos, hipoativos, delírios, alucinações, agitação, enfim, e que vão fazer com que o paciente cada vez menos tenha mobilizações funcionais, saídas do leito, que vão fazer com que ele mantenha a força muscular, assim como nós diariamente levantamos, saímos da cama, vamos, andamos, enfim, e garantimos o mínimo da nossa força muscular. Além disso, óbvio que esse paciente está no hospital por um motivo, e muitas condições, manifestações clínicas ou complicações vão fazer com que a nutrição do tecido muscular esquelético,
até mesmo do tecido neural, acabe sendo comprometida, tanto por perfusão tecidual, ou até mesmo por alguns outros motivos que rapidamente a gente vai discutir daqui a pouquinho. Como a gente sabe que a terapia intensiva ela é razoavelmente jovem nos modelos que a gente segue hoje, e principalmente porque ela vem ali pós-surto de poliomielite, muito se demorou para tentar identificar de fato a fraqueza adquirida na UTI. Também, claro, a baixa tecnologia que existia no passado fazia com que muitos pacientes não sobrevivessem às manifestações clínicas mais graves, e conforme essa tecnologia foi avançando, a sobrevida aumentando, outras complicações foram aparecendo. Então, como funcionou? Vamos brigar para o paciente sobreviver. Beleza. Conseguimos aumentar a sobrevida. Em compensação, o fato desse paciente ter conseguido sobreviver expôs outro problema que não era conhecido no passado, que era o problema pós-fase aguda, pós-complicação grave. Em 1984, o Charles Bolton, Joseph Gilbert e outros pesquisadores decidiram descrever na literatura uma situação que eles chamaram de polineuropatia do doente crítico, que era uma fraqueza muscular generalizada desse paciente que conseguia sobreviver a longos dias de UTI, mas que o que mais chamou a atenção, que não era uma fraqueza atribuída somente à perda de força muscular, mas também a perda axonal, principalmente de bainha de mielina, mas em algumas situações até mesmo uma destruição axonal, né? Tornando esse problema não somente um problema único, exclusivo, muscular, estriado e esquelético, mas também um problema neurológico, com principalmente uma degeneração importante da bainha de mielina. Isso se dá, obviamente, não somente pelos fatores de hipoperfusão, mas hoje já é de conhecimento, como por exemplo, a hiperglicemia ou principalmente os glicocorticoides acabam limitando a ação das células de Schwann, levando assim uma baixa regeneração dessa bainha de mielina. Então, além de você ter fatores que vão suprimir a fibra muscular, você tem fatores que suprimem a bainha de mielina. A célula responsável pela regeneração desse tecido, ela já está também limitada pela ação dos glicocorticoides ou dos picos glicêmicos que o paciente apresenta na internação na UTI. Então tudo isso vai só empurrar o paciente cada vez mais a uma condição de disfunção, uma condição de perda de força muscular. E o que a gente tem que discutir aqui hoje é o quão seguro é eu reabilitar esse perfil de paciente, mas principalmente o quanto é benéfico eu reabilitar esse tipo de paciente, pensando em minimizar o impacto dessa internação e devolver esse paciente mais apto às suas atividades pós-internação. Bom, obviamente é indiscutível a perda de força muscular pelo imobilismo, pelo desuso, pela atrofia da miofibra, porque o paciente fica muito tempo imóvel, além de outros fatores clínicos e também algumas complicações aí secundárias a terapêuticas farmacológicas e outras coisas mais. Então, por exemplo, um paciente séptico que está hipoperfundido é um paciente, obviamente, que não vai ter a nutrição devida da fibra muscular, estriada esquelética, e ele vai ter uma perda acelerada, associado ao imobilismo ainda mais. Se a gente utilizar e multiplicar isso também, o paciente sedado, o paciente em bloqueio neuromuscular e assim por diante, o que a gente está levando o paciente é cada vez a maior destruição dessa fibra muscular, o que vai trazer um impacto direto na capacidade de realizar o movimento. E trazer um impacto na capacidade de realizar o movimento é aceitar que o paciente não consiga realizar as atividades básicas que vão garantir a sua manutenção de vida e até mesmo vão garantir a sua higiene pessoal ou as atividades ocupacionais que devolvem o paciente à sua vida normal. Claro que a gente também não pode desconsiderar o equilíbrio eletrolítico, porque ele tem influência direta na contração muscular, ou na verdade na despolarização de todas as células, e isso também tem bastante influência, e o desequilíbrio eletrolítico que muitos pacientes sofrem na UTI, ele acaba impactando e potencializando ainda mais. Óbvio que nós não podemos ignorar que alguns pacientes são menos graves, eles não chegam àquela situação de destruição da bainha, de destruição do axônio, eles apresentam manifestações mais simples, não são tão simples assim, mas manifestações menos graves que levam somente à destruição da miofibra.
tá? E aí nós damos o nome a essa situação somente de fraqueza adquirida na UTI. Então aqui a gente já começa a fragmentar um diagnóstico diferencial, né? De fraqueza adquirida na UTI e polineuropatia do dente crítico. Claro que se dá através de eletromiografia, né? Ou até mesmo através de biópsia muscular. Hoje já existe eletromiografia de superfície, então existe uma possibilidade menos dolorosa e menos complexa de se fazer beira-leito. Mas inicialmente o que a gente percebe é uma perda de força muscular simétrica em todos os membros, até mesmo no tronco, mas que a gente não consegue saber exatamente quem foi acometido, a não ser que esse diagnóstico diferencial da eletromiografia ou da biópsia venha de fato dar esse diagnóstico diferencial. Então olha que interessante, o paciente ele é exposto a uma série de riscos esses que vão somente se multiplicando. Então, quanto mais o paciente é exposto a todos esses riscos, quanto mais o paciente é submetido a todas essas terapêuticas, mais o paciente pode evoluir a polineuropatia do dente crítico. E isso, quando multiplicado aos dias de internação, vão levar o paciente a cada vez mais fraqueza muscular, mais disfunção e maior impacto na sua qualidade de vida, tá bom? Isso também vai impactar diretamente ao que nós chamamos de síndrome pós-cuidados intensivos, que um paciente sem função é um paciente que acaba tendo mais complicações multissistêmicas secundárias a essa internação do paciente crítico. E a reabilitação vem trazer relevante impacto sobre a redução dessas disfunções multissistêmicas, justamente pelo fato delas devolverem ao paciente as condições necessárias para que muitas dessas funções sejam auxiliadas, aí, como por exemplo o peristaltismo, que é estimulado através da ortostase ou do movimento de membros inferiores, ou até mesmo o conforto ventilatório, que depende da musculatura respiratória, que tem impacto do controle de tronco, e assim sucessivamente. Dois exemplos rápidos aqui. O lance nós temos um paciente clínico, primariamente clínico, às vezes cirúrgico, mas primariamente uma doença, alguma manifestação, alguma condição que levou o paciente a isso, e um paciente que tem uma função. Mas o que mantém o paciente ali é a garantia da sobrevida, é a garantia da qualidade de vida. E esse paciente lentamente vai piorando a função. O que a gente não pode esquecer é que clínica depende de função, e função também depende de clínica. Então não dá para a gente pensar em falar duas coisas diferentes, separadas, sendo que uma delas depende totalmente da outra. Um músculo não consegue contrair devidamente se você não tiver uma boa perfusão, assim como outras funções, como por exemplo a ventilação, não acontece sem a contração muscular respiratória. Então se a gente pensar no pulmão, um músculo não funciona sem oxigênio, só que o oxigênio não entra sem a contração do diafragma, e assim a gente consegue casar a correlação de ambas. E quando a gente para comparar a fisioterapia em outros países, grande parte do mundo, a gente percebe que existe um certo grau de separação, obviamente não muito grande, mas com um olhar único e exclusivo da funcionalidade do fisioterapeuta e muito clínico do terapeuta respiratório. Agora no Brasil, essa profissão ela é parcialmente unificada, nós não temos todas as atribuições do terapeuta respiratório, mas grande parte das funções fazem parte do nosso hall de procedimentos, então a profissão ela se torna uma profissão única, que pensa na estabilidade clínica do paciente e também na função. E aproximar essas duas culturas, aproximar esses dois olhares são extremamente importantes e são extremamente inteligentes quando nós pensamos em paciente crítico. E é exatamente o que a gente vai discutir aqui. Bom, antes da gente chegar na cerejinha do bolo, é importante a gente entender que a preparação dessa receita, ela pode ter alguns problemas, que são as barreiras. Aquele paciente lá do começo, eu entendo que muitos de vocês acabam sentindo-se inseguros em pensar em reabilitá-lo. E sim, é importante que nós tenhamos uma certa cautela. O problema é quando essa cautela ultrapassa a evidência científica. E já existem inúmeras evidências científicas que falam sobre retirar o paciente do leito. Até mesmo porque, quando você não retira um paciente do leito sem saber ao certo se ele tinha ou não condições, o que você está fazendo
arriscando e expondo ainda mais com que esse paciente possa ser acometido pela polineuropatia do doente crítico. Então, muito cuidado quando você fala, eu não vou tirar um paciente do leito porque ele está entubado, ou não vou tirar um paciente do leito porque ele está no catéter. Gente, ele tem um catéter femoral. Existem inúmeras evidências que citam todos os dispositivos de invasão que você pode encontrar na UTI, ou até mesmo outras características, outras terapêuticas. Existem já literaturas que falam da segurança da reabilitação. Algumas que criterizam, outras que testam, outras que questionam, que levantam pontos importantes, mas que necessariamente precisam ser discutidas. Então, segurança da reabilitação, ela é o ponto-chave antes da gente pensar em reabilitação. Por exemplo, a segurança e eficácia da mobilização em pacientes com catéter femoral. Existem literaturas já com quase 10 anos que de fato mostram, eu gosto de citar essa, né? Essa é uma das tantas, da professora Cristiane Perme, de 2013, que de fato prova que é seguro se reabilitar um paciente, mobilizar os membros inferiores de pacientes mesmo que estão sendo invadidos por um catéter femoral. Não é o movimento, não é a reabilitação que vai ser responsável pela tração ou pela exteriorização desse catéter, tá? Até mesmo mobilização de pacientes com tromboembolismo venoso, recebendo terapia de antiagregação plaquetária. Duas meta-análises aí, uma 2013 e uma 2015, já deixavam muito elucidado que não é a reabilitação, não é o movimento que vai aumentar o risco do deslocamento do trombo para o pulmão, tá? Então, se o paciente está recebendo a terapia de antiagregação plaquetária plena, o anticoagulante pleno, você consegue tranquilamente mobilizar o seu paciente, porque não é isso que vai fazer com que o seu paciente tenha um maior índice de TEP. Inclusive, essa meta-análise mostra outros resultados positivos, como redução de dor no membro, redução do diâmetro do membro e até mesmo um menor tempo de internação. Então é importantíssimo. Olha o quanto a fisioterapia e a reabilitação ela pode trazer benefícios, né? Até mesmo paciente em hemodiálise, e eu gosto muito de estudos que trabalham com hemodiálise de fluxo baixo, hemodiálise contínua, porque de fato são pacientes um pouco mais delicados, particulares, e a gente sabe o quanto a hemodiálise de alto fluxo, de fato o movimento traz benefício. Mas olha aqui, um paciente que está recebendo hemodiálise contínua, a mobilização ela foi tão importante, não somente às condições funcionais, mas também aos custos do procedimento. Aumentou o tempo de vida do filtro. Então a gente está vivendo um momento, gente, que não tem mais essa discussão de será que pode? A literatura ela já vem trazendo muita coisa, né? Ventilação, deambulação de paciente entubado. Isso já é muito discutido e muito exposto na literatura. Não há mais margem para se questionar se de fato algo pode ou não acontecer, porque a literatura já vem descrever. Guts colocou a foto do paciente. Gente, essa foto é a foto desse artigo que eu expus, tá? Então, uma foto pública é a foto que está na literatura, a foto que você encontra nesse artigo. Olha aqui, deambulação de paciente com ECMO. Ai, meu Deus, misericórdia, Guto, ECMO, sim. Existem literaturas que falam quais os cuidados, os critérios, e mostram aqui um caso de uma paciente que deambulou mais de 257 dias, utilizando o ECMO e foi seguro. Então, é extremamente importante a gente conhecer essas literaturas, buscar essa evidência, porque é totalmente compreensível que outros profissionais que não são fisioterapeutas tenham uma cautela, assim como nós temos que ter, mas que também não entendam, porque eles acabam estudando as ações deles. Então o médico estuda toda a terapêutica médica, a enfermagem estuda toda a terapêutica da enfermagem, a fono, assim por diante. Então cabe a nós, fisioterapeutas, essa responsabilidade de apresentar a literatura científica da nossa especialidade, da nossa profissão, para que os outros colegas aí dentro do relacionamento interdisciplinar saibam exatamente aquilo que a ciência fala da nossa atuação, tá bom? Então não espere que um profissional não fisioterapeuta tenha tempo de pesquisar a fisioterapia. Pesquise você, apresente esses resultados. E você que não é fisioterapeuta, então
também já tá começando a ouvir aqui, já tá no congressinho, tá falando, pô, esse cara aí de boné, ele é estranhão, mas nossa, interessante as coisas que ele tá falando. Eu tô aqui também para você que veio buscar conhecimento através desse congresso, para você entender o quanto a fisioterapia e a reabilitação ela é importante e é segura, tá? Bom, nem coloquei aqui, tem um estudo que fala também de balão intra-aórtico, mas enfim. Vamos entender um pouco da ordem cronológica da coisa, né? Muitos protocolos, muito da reabilitação vem sendo discutida desde 84. Mas um dos primeiros protocolos de reabilitação instituídos de fato e que foi avaliado o impacto clínico foi esse aqui do Peter Morris, tá? Esse foi o primeiro que foi avaliado o impacto clínico de um protocolo de reabilitação. Por isso esse estudo é um estudo extremamente importante para a história da fisioterapia intensiva. O que eles fizeram aqui nesse estudo? Eles evoluíam os pacientes na reabilitação de acordo com o grau de funcionalidade. Então, desde o paciente sedado, o paciente ele ia ganhando função e de acordo com a função que ele tinha, ele ia passando graus até com o objetivo principal de conseguir tirar esse paciente da cama, de conseguir fazer com que esse paciente fique fora da cama. Então, menor do que se fala hoje, né, de deambulação, tempo, carga, enfim, exercício, nesse primeiro momento, em 2008, se discutia muito, vamos tentar ver o quanto conseguir fazer o paciente sair da cama traz benefícios. Vocês podem dar uma lida depois desse estudo, é um estudo bem interessante. Óbvio que algumas das terapêuticas que eles utilizavam aqui hoje são questionadas, como por exemplo a mobilização passiva, mas em 2008 eles não faziam só isso, faziam outras coisas e de fato conseguiam levar o paciente à saída do leito. O que mais chamou a atenção nesse estudo foi o resultado clínico, né? O impacto clínico, que a gente consegue observar que fez com que os pacientes saíssem mais rapidamente da cama, né? Então os pacientes ficavam menos dias na cama e consequentemente isso trazia um impacto tanto em permanência na UTI e permanência no hospital. Os dias livres de ventilação mecânica nesse primeiro momento não apresentaram relevância, não apresentaram significância. Então a gente não pode considerar esse primeiro resultado como um resultado conclusivo, mas eu vou apresentar outras literaturas um pouco mais jovens e que mostram já esse impacto clínico de tempo de ventilação. Então nesse primeiro momento aqui, Peter Morris com outros colaboradores da pesquisa, eles conseguiram concluir que sim, tirar o paciente mais rápido da cama tinha correlação direta com esse paciente ficar menos dias internado, o paciente ir mais rápido para casa. E a gente sabe quanto isso é benéfico não somente ao paciente, mas também a todo o gerenciamento de leitos e principalmente ao gerenciamento financeiro de um serviço de saúde, um hospital, né? Bom, só que isso aconteceu lá em 2008. Se a gente parar para olhar rapidamente ali no passado, a fisioterapia respiratória que veio se tornar fisioterapia intensiva, hospitalar como um todo, ela não é tão velha assim. Ela ali dos anos 70, onde os primeiros fisioterapeutas começaram a desbravar alguns hospitais, mas ela começou a ser organizada lá em 86, né, com o surgimento da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória. O que ainda assim dava-se um olhar muito importante, maior, às manifestações clínicas, o que não era errado. A polineuropatia do dente crítico tinha sido descrita na literatura 2 anos antes, e muito se falava sobre terapêutica respiratória. Até mesmo em 94, né, o consenso de Lyon veio para falar das técnicas de fisioterapia respiratória, enfim. Mas isso é só contando uma história, uma ordem cronológica da coisa, né? Bom, 2007, 2008 vieram as principais discussões para tentar elucidar o impacto clínico dos protocolos. Em 2008 veio o estudo do Peter Morris, que eu acabei de mostrar para vocês, e isso começou a mudar bastante o olhar da fisioterapia intensiva no mundo todo, tá? Essa discussão, ela primordialmente começou no Hospital John Hopkins, que é um hospital referência internacional e que hoje é o principal hospital aí voltado para a reabilitação, com os principais protocolos e os principais estudos que são encabeçados principalmente pelo Dr. Dale Needham, tá? Enfim, em 2010 a Anvisa instituiu o RDC7 e aumentou o número de fisioterapeutas presentes nas UTIs brasileiras. Então,
garantiu a presença por pelo menos 18 horas, um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Muitos estados do Brasil hoje já tem leis sancionadas falando de fisioterapia 24 horas. Nós temos aí um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais, mas ainda está enroscado ali no Senado Federal, que tenta ampliar as 24 horas, a presença do fisioterapeuta 24 horas em todo o Brasil. Mas, obviamente, essa conquista ela é muito nova. Nós temos aí 11 anos dessa conquista, o que vem, de fato, mudando toda a característica cultural da terapia intensiva brasileira. Claro que muitas pessoas, mas 11 anos faz muito tempo. Sim, para a ciência não. E por uma mudança cultural nacional, isso ainda é muito pouco. Por isso que ainda existe uma grande resistência quando o assunto é reabilitação. Quando a gente pensa em fisioterapia respiratória, é extremamente importante, mas grande parte da atuação ela é compartilhada. Então o controle de secreções, o suporte ventilatório invasivo e não invasivo, a oxigenoterapia, são condutas muito compartilhadas entre vários profissionais. O treinamento muscular respiratório ele é especificamente funcional e uma atribuição dos profissionais de reabilitação. Mas quando o assunto é reabilitação do doente crítico mesmo, eu não digo mobilização, tá? Porque tirar o paciente do leito para andar, qualquer profissional tem competência para isso. Agora, voltar o olhar, a funcionalidade, entender os grupos musculares, as necessidades, os treinamentos, as variáveis de segurança, isso de fato são os profissionais que estudam a reabilitação, que estão aptos a realizar esses treinamentos, esses programas de reabilitação. No caso, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E isso de fato tem sido hoje o grande diferencial da fisioterapia na UTI. E é exatamente o que eu quero mostrar para vocês através das próximas literaturas. Em 2013, a Gita Kayambu, com o professor Robert Butts e a professora Jennifer Paratz, fizeram essa primeira meta-análise, que ainda hoje é uma das principais meta-análises que nós temos na literatura, que falam sobre o impacto clínico. Então, uma revisão sistemática com meta-análise que mostra impactos funcionais e clínicos da implementação de um programa de reabilitação dentro das UTIs. E aqui, nessas meta-análises, eles estudaram aproximadamente 26 estudos, e o que a gente consegue observar nesses resultados, que é inicialmente resultados um tanto quanto óbvios, mas que são importantíssimos para serem correlacionados, como, por exemplo, o aumento da força muscular periférica, aumento da qualidade de vida, né? Aumento da força muscular respiratória, mas aqui a gente já começa a ver alguns resultados clínicos que podem ser muito relevantes para o paciente, para o serviço e para a economia hospitalar, como, por exemplo, redução do tempo de ventilação mecânica. Isso é extremamente importante, tá? Aumenta a qualidade de vida, mas também diminui o tempo de ventilação mecânica. Então é um benefício para o paciente, mas também para o serviço, beleza? Não é luxo, é algo que de fato vai trazer resultados para todo o sistema e principalmente para o paciente, que é a principal vida que está sendo cuidada naquele momento. Além disso, diminui tempo de internação na UTI e diminui tempo de internação no hospital. Outros estudos vieram de fato para assinar, carimbar e garantir isso. Então, diminui tempo de internação na UTI, diminui tempo de internação no hospital, diminui tempo de ventilação mecânica, algo que o estudo de 2008 do Peter Morris ainda não havia conseguido encontrar, mas estudos mais bem elaborados, com uma metodologia que veio já com novas ideias de programas de reabilitação, provaram que sim, estimular a funcionalidade do paciente traz esses benefícios. E, obviamente, como eu já havia citado, o gerenciamento de leito, o gerenciamento de insumos, o gerenciamento de gases, isso tudo traz impacto direto, não somente à vida do paciente, mas também ao serviço hospitalar e às finanças desse serviço hospitalar, tornando a fisioterapia algo que traz lucro. Sim, eu vou apresentar algumas literaturas para vocês. Uma dos resultados que não foram tão positivos nessa meta-análise, na verdade foi um tanto quanto inconclusivo, né? Que se de fato a fisioterapia, a implementação do programa de reabilitação reduzia a mortalidade. E eles não conseguiram concluir isso. Inclusive um estudo mais recente, encabeçado pela professora Carol Rodson e pela Claire Tipping, de fato mostraram que há tendências de redução de mortalidade
quando o paciente é submetido a um programa de reabilitação. Mas o que a gente não consegue é evitar que um paciente com uma manifestação clínica grave, uma complicação grave, venha a morrer. Então não há uma prevenção de morte, mas há uma tendência de menor mortalidade em até 6 meses quando o paciente é submetido a um programa de reabilitação. Claro que outros estudos conduzidos têm mostrado, talvez, o impacto em 5 anos, isso tenha sido muito maior, até mesmo pelo fato do paciente conseguir voltar mais apto ao seu cuidado de higiene pessoal e mais rápido às suas atividades ocupacionais, que traz impacto não somente econômico, mas principalmente psicossocial a esse indivíduo, né? E indiretamente esse paciente vai ter outros benefícios impactando diretamente a sua sobrevida. A grande questão é, beleza, é meio óbvio a gente falar que tudo isso vai trazer uma redução dos custos, mas quanto? Então estudos foram conduzidos de fato para analisar essa relevância. E eu gosto de destacar 2 aqui, apesar de terem aí pelo menos 10 estudos que falam especificamente sobre isso, mas esses 2, principalmente esse de 2015 aqui publicado por um hospital alemão, que fala sobre a redução de $927 mil em 2015, tá? $927 mil de custo anual, além de outros $93 mil custos reduzidos com a redução da reinternação de muitos pacientes que foram reabilitados. Então, somando esses valores, a gente consegue concluir que nesse estudo de 2015, nós falamos sobre uma redução de mais de $1 milhão de custos hospitalares quando os pacientes são submetidos à reabilitação. Mas a grande questão analisando esses resultados, sim, de fato, são valores muito interessantes. A grande questão que nós não podemos esquecer é se essa redução de custo ela não acaba se igualando ao custo que eu vou ter com a contratação de uma equipe maior de fisioterapia, uma contratação de mais profissionais, até mesmo que excedem as recomendações Anvisa, né? E um estudo nacional encabeçado aí pelo Instituto Central das Hospitais Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pela professora Bruna Peruso Rota, que, juntamente com a professora Clarice Tanaka, o Rui, a Carol Fu, a Janete Maria e também a Juliana Barbosa. Esse estudo é incrível, foi conduzido um serviço maravilhoso. Ele fez uma comparação que é extremamente saudável para essa discussão. E é por isso que eu quero encerrar a nossa discussão nesse estudo, porque ele traz detalhes importantíssimos. Olha que interessante. Eles fizeram uma análise de custos hospitalares, utilizando o score ômega, tá? Da mesma UTI, no mesmo mês do ano. É importantíssimo esse detalhe da análise sazonal, em 2 anos diferentes. Então, ou seja, estava avaliando o mesmo período do ano, a mesma UTI, em 2 anos diferentes. No primeiro ano, mantiveram a equipe de fisioterapia somente por 12 horas nesse serviço. Somente 12 horas. E no segundo ano, mantiveram a equipe 24 horas. Só nesse contexto a gente sabe que, no mínimo, a equipe dobrou de número, né? No caso aqui eles seguiram o mesmo padrão, então a equipe dobrou o número de profissionais, dobrando assim o tempo presente na UTI, permanecendo integralmente ali disponível na unidade de terapia intensiva. Quando a gente para analisar e pensa que dobrou o número de profissionais, obviamente a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer administrador que dobrou os custos relacionados ao departamento pessoal, aos recursos humanos dessa equipe. Mas o que poucas pessoas analisam é o impacto que esse dobro do custo de recursos humanos com a equipe trouxe ao serviço. E o que a gente consegue observar aqui é que, exceto os custos relacionados ao transporte, que no caso seria o ômega 2, todos os outros custos relacionados à assistência em saúde desse paciente foram reduzidos. Custos diretos, custos que eles chamam de custos médicos, ômega 1, ômega 3, o ômega total, ou seja, mesmo que
essa equipe pudesse parecer ser mais cara ao serviço, essa equipe trouxe lucros que excederam muitas vezes mais os custos relacionados aos recursos humanos. Então, sim, ter uma equipe de fisioterapia hospitalar, uma equipe de fisioterapia intensiva presente continuamente, traz lucro. E não, você não vai gastar mais só porque você está contratando. Você vai ter maior lucro por redução de custos. Então, a fisioterapia intensiva ela não é um luxo aos pacientes. E sim, ela é um recurso, uma terapêutica, uma profissão essencial para conseguir trazer a esse paciente o impacto clínico que vem somar as terapêuticas que já existem dos colegas médicos, dos colegas enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, biomédicos, farmacêuticos e afim, todos os outros profissionais que estão envoltos nesse universo. A fisioterapia é essencial e ela consegue trazer benefícios que outras terapêuticas alcançaram, mas não alcançaram da mesma maneira quando associados à reabilitação. Então nós potencializamos, multiplicamos resultados e trazemos mais lucros. Por isso, é extremamente importante que a fisioterapia intensiva esteja presente nos serviços hospitalares. Existe uma legislação nacional, a RDC 7 da Anvisa, mas principalmente de maneira integral, e que os protocolos de reabilitação do ente crítico de fato sejam implementados para que os pacientes consigam ser mais beneficiados nessa cultura da funcionalidade, tudo bem? Bom, eu sou o professor Augusto Cruz, espero que vocês aí me conheçam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e eu estou à disposição nessas redes sociais para a gente estar discutindo ainda mais, de uma maneira bem humorada para quem me conhece, mas sempre buscando a prática baseada em evidências para aumentar os resultados com os nossos pacientes, tá bom? Então você que está me assistindo aí, eu agradeço, espero que você tenha tenha aprendido, tenha sido enriquecido com esse conhecimento aí em pouco tempo que eu quis transmitir e que isso traga impacto na sua carreira, tudo bem? Obrigado, galera, eu espero vocês aí numa próxima oportunidade, valeu!